Era 3 de junho de 1917. Manaus acordava com a seguinte notícia: guerra aos gafanhotos. A cidade estava tomada pelo inseto. Bom, para falar sobre isso na série de entrevistas sobre Manaus em 354 anos, está aqui comigo o historiador, jornalista, doutor em História, Ottoni Mesquita. Ottoni, obrigado mesmo por ter vindo. Pelo convite, é sempre bom para rever a história, discutir a nossa essência também de manauara. Eu acho que é fundamental. Muito obrigado. É um prazer te receber de novo aqui no Real Time 1 e com muito gosto. Legal, vim saltitando com os gafanhotos. E os gafanhotos deram trabalho, porque a manchete que a gente está vendo aí no ar, olha só o que diz a manchete. A manchete é do Jornal do Comércio, 3 de junho. E essa manchete diz o seguinte, que guerra aos gafanhotos, que o governo estava tomando medidas para o controle da praga, e que naquele dia ali foram recolhidos cerca de 2.800 e poucos quilos de gafanhotos das ruas da cidade. Imagina o horror que estava isso, Ottoni. Sim. As informações que eu consegui coletar, que não são muitas, mas dão conta de que uma certa manhã a cidade, numa manhã quente, amanheceu infestada de gafanhotos. E isso foi se tornando mais e mais incômodo, porque eles devoravam de tudo, de mangueira a roseira, da plantação, da arborização da cidade, dos jardins, das hortas na cidade. E até então parecia que não incomodava muito, ou não reclamaram muito, porque de certa forma a população estava economizando com a alimentação das galinhas e outros animais que devoravam os graúdos dos gafanhotos. Então isso ficou um tempo e começou a provocar acidentes, inclusive com bonde, porque o excesso de gafanhotos ficavam no trilho, que amassavam, e depois ficava aquela gosma que provocava descarrilhamento de bondes, tanto para Flores quanto para Cachoeirinha. Então, há notícias de acidentes com os bondes, mas a coisa foi ficando mais grave à medida que os gafanhotos as nuvens de gafanhotos foram se expandindo para os subúrbios e a zona rural. E aí, de certa forma, aí o Estado liberou uma verba para pagar, era tipo R$5.000 para pagar pelo quilo do gafanhoto. Eita, porque estava comprometendo o abastecimento da cidade. Recolhendo gafanhoto por tudo Sim, que era aí tinham canto. famílias que passavam o dia inteiro recolhendo gafanhotos. Então alguns passaram a ter uma renda substancial, que isso levou a Secretaria de Agricultura a baixar o preço do produto. Do quilo do gafanhoto. Aí o gafanhoto passou a ser pago o quilo a R$3.000. E a partir dali continuaram a perturbar toda a região, e já estava chegando os meses de setembro e outubro, muito calor, e os bichos se reproduziam, porque o gafanhoto desovava no barro, na terra, e cobria com terra, e em 15 dias aparecia uma nova leva. Então era gafanhoto que não acabava mais. E já tinha até novenas na cidade para ver se acabava com gafanhoto, quando finalmente as chuvas de novembro foi a salvação, porque aí com as chuvas os lugares ficaram encharcados e as larvas não resistiam, e a partir dali paralisou essa praga. Mas é curioso porque no ano anterior nós tivemos a gripe espanhola, que também era uma desgraça mundial e que afetou brabamente a cidade de Manaus. Essa parte ainda do gafanhoto chama a atenção pelo fato de o governo no primeiro momento não ter levado em consideração que isso seria algo tão grave, mas começou a se perceber quando a lavoura foi atingida. Quando começou a comprometer o abastecimento, certamente, e eles entenderam que era grave, porque até então parecia uma coisa urbana, como foi inicialmente. E a partir dali, quando começa... E é curioso, porque isso também
não era uma invenção nossa, que isso fizeram no Rio de Janeiro com os ratos, em 1904. Comprava-se, ou até antes de 1904, na época do Oswaldo Cruz, o governo também estabeleceu comprar ratos, então o povo saía à cata de ratos, e aqui era atrás de gafanhoto, então eram enfiadas e enfiadas de gafanhoto. As imagens no jornal dão bem essa noção, em algum momento eles juntavam para queimar aquilo tudo, né? Então essa é Há notícias de doenças provocadas pelo gafanhoto? Não tive maiores informações sobre isso, a não ser o incômodo que era do cotidiano, os bichos correndo, pulando dentro de casa, assim como a lacerdinha também, que nós vamos ter em 1963. Quer dizer, começa em 62 e vai bem uma década afetando a vida cotidiana dos manauaras. E o lacerdinha, você fala que era um pequeno... É um inseto minúsculo que também vem do Oriente, assim, como o alimento principal que ele preferia, que era o Ficus benjamin, que ele devorou. A arborização da cidade de Manaus, como a maioria das cidades brasileiras, era feito com Ficus benjamin. E aí, com a praga da lacerdinha por causa do Carlos Lacerda, que aí apelidaram de lacerdinha porque fazia o povo chorar. Então caía no olho e era uma pimenta viva, era um horror. E o inseto, ele era atraído pelo brilho da roupa ou do olho, por exemplo, qualquer coisa que brilhasse, ou branco da roupa ou amarelo. Roupa amarela e branca atraía com certeza a lacerdinha. E isso, na verdade, eu encontrei a referência dos gafanhotos quando eu estava levantando a praga da lacerdinha em 63, porque aí houve uma rememoração de outras situações semelhantes, e o Castro, Mavinier de Castro, escreveu uma crônica no Jornal do Comércio que ele rememorava essa ideia do gafanhoto. Aí que eu fui procurar nos jornais a questão da praga do gafanhoto. Mas eu penso que no interior do Amazonas tem muitas situações de pragas variadas, que às vezes, elas em geral são mais temporárias, não ficam tantos meses como ficou em Manaus. Sim. Mas eu, numa viagem pelo rio Amazonas, pelos Solimões, nós tivemos a oportunidade de uma noite, parece que nós encontramos as 7 pragas do Egito. Nosso bate-papo de hoje com Otônio Mesquita, jornalista, doutor em história. Não, foram tragédias e momentos curiosos da nossa história, desses em 354 anos que a gente completa em 2023. Exato, eu na verdade pretendia trazer mais uma coisa mais engraçada com a questão dos gafanhotos, mas aquilo que se pode rir, pode chorar também, né? Então, ou o contrário, aquilo que se chora, pode rir. É isso. Mas, Otônio, obrigado por ter vindo aqui, contar essa história, curiosidade. Manaus invadida por gafanhotos, imagina só a gente hoje vivendo uma situação como essa, como é que reagiríamos, hein? Pois é. Mas de repente a lacerdinha, que era bem menor... Você disse que a lacerdinha ainda um dia desse entrou no seu olho, ela ainda habita por ali. Agora são poucos pés de benjamin que temos no centro. Morreram quase todos, porque o tratamento que faziam para matar o inseto matava quase todas as árvores. As árvores ficaram decrépitas. A última mataram, foi na Eduardo Ribeiro, quase na esquina da Henrique Martins, ainda tinha uma daquelas árvores remanescentes daquela arborização que havia na Eduardo Ribeiro, que não tem mais, que a Eduardo Ribeiro era toda, várias ruas de Manaus eram todas arborizadas com benjamin, Ficus benjamin. E a partir dali que começaram a plantar o oiti, em 63 mesmo. Muitas árvores foram distribuídas naquele momento na cidade de Manaus. Mas é isso, a cidade guarda muitas histórias. E curiosidades. E a gente vai, nessa série Manaus em 354 anos, a gente vai descobrir muita coisa interessante, vividas pelos manauaras. E claro, você é o nosso convidado a curtir, comentar e compartilhar essa entrevista. Otônio, mais uma vez, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Volte sempre, por favor. E que a gente possa reativar a história. Reativar a história, isso é maravilhoso. E a você, muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe, como eu falei ainda há pouco. E inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Real Time 1 Play. Até mais.